Graça e paz, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32, de 22 a 30. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E eu o abençoo ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, 31, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Eu quero falar sobre essa personagem, ou esse personagem da Bíblia, uma das principais da Bíblia, Jacó. Moisés reserva quase 25 capítulos para falar deste homem. De Gênesis 25 até o final, cita Jacó de forma direta ou de forma indireta. De Jacó saiu as 12 tribos de Israel. Então é uma pessoa muito importante, entre aspas, na Bíblia. Para nós entendermos um pouco desta passagem especificamente, como eu disse, são muitos capítulos que falam sobre ele, só a gente fazer alguma introdução aqui. A esposa de Jacó chamava-se Rebeca, e ela teve 2 filhos, um chamava Esaú e o outro chamava Jacó. E logo no nascimento dessas crianças já teve algum problema, porque Jacó, ele nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Esaú nasceu primeiro e ele já veio ali grudado. Por isso o nome dele é Jacó, que significa enganador, usurpador. Gênesis capítulo 25, de 25 a 26, fala justamente sobre isso. Diz assim, saiu o primeiro, ruivo, tendo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Então Isaque já tinha, apesar de Isaque ter morrido com 180 anos, ele teve o primeiro filho, os 2 primeiros filhos com 60 anos. E com 100 anos, nós vamos ver um pouco mais para frente, Isaque já estava cego. Mas Jacó, ele já nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Foi gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. E Deus havia dito para Rebeca que ele inverteria a cultura. Por que ele inverteria? Porque na cultura judaica, na cultura daquela época, o primogênito é que herdava todas as coisas. O primogênito recebia a bênção da boca do pai. Ele assumia a bênção, ele assumia a herança. Só que Deus já tinha dito para Rebeca que ele ia inverter essa situação. Que no caso desses 2, quem ia herdar a bênção, quem ia comandar é Jacó. É o mais novo e não o mais velho, Esaú. Então isso tinha deixado Rebeca numa situação complicada, porque ela reclama com Deus, porque no ventre dela, esses 2 meninos já brigavam. Mas Deus sossegou o coração dela, dizendo que ali, naquelas 2 nações, haveria uma inversão. Jacó ia governar sobre Esaú. E ele fala isso em 25, Gênesis 25, no 23 e 24, só um pouquinho antes, quando diz assim: respondeu-lhe o Senhor:
2 nações há no seu ventre. Quando ela foi reclamar com o Senhor, como quando Rebeca falou, Senhor, mas o que acontece comigo? Essas crianças brigam no meu ventre. O Senhor respondeu, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Aqui ele já está dizendo como que seguiria a vida desses 2 homens. A descendência de Esaú, apesar de ser mais velho, serviria a descendência de Jacó, sendo Jacó mais novo. E a educação desses 2 filhos foi problemática, porque apesar das mães dizerem, os pais dizerem que não há preferência dos filhos, aqui havia preferências. Rebeca gostava mais de Jacó. Jacó era mais sossegado, ficava na tenda, ficava nas barras da saia. Rebeca gostava mais de Jacó. Isaac gostava mais de Esaú. Esaú era um perito caçador, era um homem da roça, era um cara valente. Então Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. E Jacó, como o próprio nome diz, ele era um usurpador, ele era um enganador. E ele começa a soltar suas garras logo cedo. Ele começa a mostrar para o que veio logo cedo. Pois, certo momento, Esaú voltou da sua caçada e ele não conseguiu nada e ele estava com fome. E Jacó estava fazendo ali um jantar, ali um churrasquinho da época. E Esaú pediu comida. E Jacó falou, eu vou te dar essa comida se você me vender o seu direito de primogenitura. Olha a negociação que ele fez. Ele negociou com Esaú, que era o primogênito, que herdaria a benção, e Jacó falou, eu só vou te dar comida se você me vender o direito de primogenitura. Ou seja, se eu passar a ser o primogênito e eu receber as bênçãos que elas pertencem a você. Olha aí Gênesis 25, 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o guisado, cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quando a gente olha para isso, parece que não tem muita importância, mas a importância disso é muito grande. O primogênito ou o direito de primogenitura no Velho Testamento é importantíssimo, porque ele era herdeiro, como eu disse, ele era herdeiro das coisas materiais e ele era herdeiro da bênção e da promessa que seria liberada pela boca do seu pai, Isaac. Então, olha o que Esaú despreza. Ele despreza todas as bênçãos, tanto materiais como as bênçãos espirituais, que o seu pai entregaria para ele através de oração e de abençoar. Talvez ele não entendesse, ou talvez ele não acreditasse que isso pudesse estar acontecendo. E Esaú, ele estava mais voltado para o materialismo do que para Deus. Nada diferente de hoje. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esaú estava mais voltado para o materialismo do que para as bênçãos de Deus. Tanto isso que o livro de Hebreus, escrito vários anos depois, cita justamente este caso de Esaú. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 16. Hebreus está lá no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus faz menção a este fato da venda do direito de primogenitura de Esaú para Jacó. Hebreus 12, 16 diz assim, não haja, e engraçado que o autor aos Hebreus, ele chama Esaú de profano, ele chama Esaú de impuro, ele diz assim, não haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, que é uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura, e aí vem a consequência. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
Mais tarde, quando ele buscou ser abençoado pelo seu pai Isaque, ele não encontrou lugar. Esaú pagou muito caro pelo seu desprezo, pelo desprezo à sua primogenitura. Ele trocou toda a sua herança por uma comida, por um prato de comida. E mais tarde, quando ele busca essa bênção, ele não encontra, ele foi rejeitado. Não houve lugar para arrependimento, não havia duas bênçãos, havia uma bênção. E essa bênção foi dada justamente para Jacó. O que eu quero dizer? Que hoje em dia, muitas pessoas desprezam a vida com Cristo e, consequentemente, uma vida eterna com o Senhor por qualquer coisa impura, banal, maligna. As pessoas preferem o materialismo, o passageiro, do que a vida eterna com Cristo. Quando a gente olha para a vida de Esaú e Jacó, a gente diz, como que ele pôde desprezar isso? Aí a gente olha para a vida de algumas pessoas hoje e diz, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O fato se repete. As pessoas desprezam Jesus Cristo, desprezam a vida com Cristo, desprezam a vida eterna por qualquer coisa imunda, profana, maligna, passageira. Desprezam a bênção do Senhor pelo materialismo, pelo comodismo, por qualquer outra situação que possa lhe trazer conforto. Um dia, queridos, todos nós chegaremos diante do Senhor. Todos nós. E como eu já ouvi de alguém, chega lá no dia e eu vou negociar. Não vai negociar. Sabe por que não vai negociar? Porque Mateus 10:33, o próprio Senhor Jesus disse assim, todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não haverá uma segunda chance. Não haverá uma segunda bênção, como não houve para Esaú. Não haverá. As oportunidades o Senhor tem nos dado. A oportunidade o Senhor tem dado para o homem. Se o homem negar a Cristo nesta vida, na outra vida, não haverá oportunidade. O Senhor Jesus o negará. Um terceiro episódio de Jacó, que Jacó aprontou, foi com o apoio e a concordância da sua mãe Rebeca. Eles juntos arquitetaram um plano para enganar Isaque, seu pai. Porque Isaque já estava com 100 anos e ele já estava cego. E como que eles fizeram isso? Jacó, ele era pelado, ele não tinha pelos. Esaú era peludo. Como que você vai chegar diante de Isaque? Assim, porque Isaque tinha que colocar a mão para abençoar. Como que eu vou chegar diante de Isaque e vou dizer que eu sou Esaú? Eu não tenho pelos, e Esaú era peludo. Aí eles criaram uma estratégia. Rebeca falou, vamos fazer o seguinte, porque Isaque tinha falado para Esaú ir buscar uma caça para ele. Aí Rebeca falou, vai lá, pega um cabrito, eu vou fazer esse cabrito do jeito que o teu pai gosta, eu vou pegar os pelos desse cabrito, eu vou colocar nos seus braços, eu vou colocar no seu pescoço, você vai levar a comida para o seu pai. Só que aí, a hora que o seu pai chamar você, ele vai colocar a mão, vai ver que é peludo, ele vai falar, é Esaú, e vai te dar a benção. E foi justamente isso que eles fizeram. Foi justamente isso que eles fizeram. Rebeca, ela arquitetou todo esse plano, foi lá, entregou a comida. O Isaque chamou Jacó e falou, vem cá, deixa eu ver se é Esaú mesmo. E ele apalpou. Dá uma olhada aí o que ele diz em Gênesis 27, 21, 22. Disse Isaque a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Talvez Isaque já tivesse capulgo atrás da orelha. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Que tramóia! Eles arquitetaram um plano e deu certo. E deu certo. Quando a gente olha para isso, parece que Jacó era um adolescente, né? Fazendo essas presepadas. Jacó tinha 40 anos quando ele fez isso.
40 anos. Claro que, se pensar bem, ele era um jovem ainda, porque ele viveu até os 147 anos. Mas ele tinha 40 anos quando ele fez isso. Isaac tinha 100 anos, Isaac morreu com 180 e Jacó morreu com 147 anos. Irmãos, embora, isso que é importante, embora Deus já tinha dito que o mais velho serviria o mais novo, que Esaú serviria a Jacó, que dois povos estavam saindo dali, dois povos divididos, que um serviria ao outro, em momento nenhum Deus isentou Jacó das suas responsabilidades. Em momento nenhum Deus instruiu ou aconselhou Rebeca a ajudá-lo. Em momento nenhum Deus orientou Rebeca a fazer aquela coisa errada. Em momento nenhum Deus disse para Jacó: vai lá e faça isso, porque eu acho que eu não consigo. Em nenhum momento Deus isentou Jacó das suas responsabilidades. Talvez Jacó e Rebeca estivessem pensando como eu e você às vezes pensamos: eu vou dar uma ajudinha a Deus, eu vou ajudar Deus a resolver esse problema. Ele prometeu, mas eu acho que ele não vai conseguir fazer sozinho. Eu vou dar uma forcinha. Como Isaac já estava cego, talvez Rebeca e Jacó estivessem pensando justamente isso. Pô, Isaac está cego, ele disse que vai abençoar Jacó, mas como é que vai ser isso? Então vamos ajudar Isaac. E às vezes nós fazemos a mesma coisa, vamos ajudar Deus. Vamos ajudar Deus. Nós temos vários casos na Bíblia de homens tentando ajudar Deus, e só dão, que nem diz a minha mãe, com burros na água. Só faz coisa errada. Aqui fica muito claro, irmãos, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Mesmo Deus dizendo que isso ia acontecer, em momento nenhum Deus falou para Jacó: vai e faça para mim. Vai e faça. Isso é uma ansiedade de achar que Deus não é capaz de fazer aquilo que Ele disse que iria fazer. Será que isso só acontece comigo, ou tem mais alguém aqui que se enquadra nessa situação? De nós ficarmos ansiosos, preocupados e achando que Deus se esqueceu daquilo que Ele prometeu, que Deus se esqueceu de nós. Queridos, Deus não se esquece de nós. Ele nos atende, só que dentro da vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, e não dentro da minha vontade e da sua vontade, que, salvo algumas exceções, são terríveis. As ações de Rebeca e Jacó, elas causaram uma revolta em Esaú, uma revolta tamanha, que Esaú disse o seguinte: quando meu pai Isaac morrer, eu vou matar Jacó. Veja o que é uma trama, o que é um planejamento errado, uma ação errada, causa, às vezes, na família. Esaú disse o seguinte: quando meu pai Isaac morrer, eu vou matar Jacó. Olha o que causa na família. Por conta dessa situação, Jacó foge de Berseba e vai para Padã Arã, 1000 e tantos quilômetros longe da sua casa. E a gente pensa o seguinte: foi e resolveu. Não resolveu. Por que não resolveu? Porque ele foi para a casa do seu tio chamado Labão, irmão da sua mãe. E lá ele continuou enganando e sendo enganado. Lá ele enganou o seu tio com os rebanhos. Ele fez uma presepada ali, que os rebanhos de Jacó passaram a ser os maiores rebanhos que seu tio. Só que ali ele também foi enganado, porque Labão, ele mudou o salário de Jacó 10 vezes em 20 anos, porque ele trabalhou para o seu tio 20 anos, nesses 20 anos Labão trocou 10 vezes o salário dele. Jacó se apaixonou por Raquel, falou: essa é a minha princesa. Aí ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Labão deu Lia, a filha mais velha, para ele. Falou: e agora? Aí teve que trabalhar mais 7 anos para ficar com Raquel. Ou seja, ele foi enganado, mas ele também continuou enganando. Então não mudou a vida dele, apesar de que na ida dele para lá, aparecem os anjos subindo e descendo. Ele conhecia Deus, mas a vida dele não mudou. Nós ouvimos uma mensagem aqui hoje maravilhosa sobre
o vale de ossos secos, trazido pelo pastor Hélio, vaso de ossos sequíssimos, diz a palavra, que mesmo depois de estar com carne, com tendões, com peles, ainda eram mortos, não tinha o espírito. Nesse momento, onde Jacó continua enganando e sendo enganado, Deus fala assim: volta para casa, volta para sua terra, vai lá se acertar com o seu irmão, volta para sua terra, porque aquela terra eu prometi para Abraão, para Isaque, e você vai herdar aquela terra. E ele toma suas duas esposas, como nós limos aqui, toma os seus filhos e volta para a terra. E aí então eu quero falar sobre esse texto de hoje à noite, que é justamente isso. Gênesis 32, de 22 a 24 diz: levantou-se daquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos. 11 filhos? Na realidade, aqui ele já tinha 12 filhos. Ele tinha uma filha chamada Diná, que não conta aqui. E transpôs o val de Jaboque, tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Talvez ele pensasse que esse homem fosse um espião, um emissário de Esaú, porque ele não sabia que Esaú já o tinha perdoado. Ele achava que Esaú ainda queria matá-lo. Então ele vem, ele passa todo mundo, passa a sua família, as suas mulheres, o seu gado, e ele fica só. Ele divide isso, porque ele diz: se Esaú atacar um grupo, o outro grupo se salva. Eu vou ficar só, porque Esaú quer a mim. E depois ele que reconhece que esse homem, na realidade, não é um homem, mas é anjo. E não é, se você olhar, aqui a Bíblia fala em um homem, tem outras Bíblias que diz sobre um anjo, mas se você for em Oséias capítulo 12, versículo 4, Oséias nos esclarece. Oséias diz que era o anjo do Senhor. E quando a Bíblia diz que era o anjo, é Deus, é Cristo Jesus, é uma teofania. Que Jacó teve ali foi a presença de Cristo Jesus, lutando com ele, entre aspas. E este anjo, o que ele faz? Ele fere Jacó na sua articulação. Olha aí o que diz o versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Irmãos, o anjo do Senhor tocou e tirou a força física de Jacó. Ele tirou aquilo que sustentava, que era a força física de Jacó, fazendo-o se entregar e desistir de si mesmo. Desta luta, da luta de Jacó com esse homem, sai um outro homem, mancando de uma perna, mas abençoado por Deus. No vale de Jaboque, entra Jacó, o enganador, o mentiroso, o usurpador, e sai Israel, o príncipe de Deus. Entra um mentiroso e sai um homem abençoado, mancando de uma perna sim, mas com um novo coração, uma nova vida. O homem enganado agora caminha vitorioso, manquejando de uma perna, mas recebeu um novo coração, recebeu uma nova vida. Porém, aquele homem, o Jacó antigo, ele fica no val de Jaboque. Ele fica naquele vale, aonde ele entra sem esperança, aonde ele entra com dúvidas, e ele sai um homem abençoado. Ele deixa ali no vale de Jaboque o Jacó, e ele sai dali como Israel, o príncipe de Deus, porque Deus trocou o nome dele de Jacó para príncipe de Deus. Olha aí o que diz Gênesis capítulo 32, versículo 26 a 29. Diz assim, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não te deixarei ir até que me abençoares. Isso, irmãos, é uma oração de Jacó. Isso é um clamor de Jacó. Isso é um desespero de Jacó. Aquela bênção, lembra que eu falei no começo que ele enganou o seu pai para receber uma bênção? Aquela bênção que ele recebeu lá no início, que ele havia roubado de Esaú, quando ele tentou ser abençoado pelos seus próprios meios, pelas suas próprias forças, quando ele tentou dar uma ajudinha para Deus, aquela bênção que ele tirou de Esaú, mesmo Deus tendo dito que Esaú serviria a Jacó, Deus nunca autorizou Jacó a fazer o que ele fez. Aquela bênção estava custando muito caro para ele. A luta de Jacó com o anjo não falava da sua capacidade, mas a luta de Jacó com o anjo falava da sua incapacidade. Incapacidade de ser abençoado pelas suas forças, a incapacidade de ser abençoado pelo jeitinho, a incapacidade de ser abençoado pela força física, a incapacidade do homem conseguir se abençoar. Nós não conseguimos olhar para o espelho e dizer, seja abençoado. A bênção, ela tem que vir na nossa vida do Senhor. E Jacó sabia muito bem disso, quando ele disse, eu não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. Uma bênção verdadeira, uma bênção que provém do Senhor para a vida dele. Porém, se existisse uma sinceridade em Jacó, era a sinceridade dele ser abençoado, ele queria ser abençoado, e ele reconhecia que essa bênção não poderia ser mais do jeito que ele tinha conseguido, é uma bênção que só poderia ser verdadeira se ela viesse de Deus. Irmãos, todos nós devemos seguir o exemplo de Jacó, em deixar-se ser tratado por Deus, parar de achar que somos capazes de nos abençoar a nós mesmos, parar de lutar, parar de achar que as nossas forças são suficientes para nós conseguirmos as bênçãos espirituais. O Senhor chama o homem a uma nova vida. O Senhor chama o homem a uma nova vida, pois Ele mesmo nos atraiu no corpo do seu Filho na cruz do Calvário. Naquela cruz, irmãos, o homem pecador foi atraído. Jesus disse em João 12:32 assim, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quem são esses todos? Todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus. Se nós fizermos assim, se o homem fizer assim, Deus lhe dará um novo coração, uma nova vida, um novo nome, um nome que expressa a sua personalidade, um novo caráter. Nós precisamos que o Senhor molde o nosso caráter. Nós precisamos que o Senhor arranque de nós tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede de louvar e bendizer o nome dEle. E aí o anjo faz uma outra pergunta para ele, qual é o seu nome? O anjo não sabia como era o nome dele? Qual é o seu nome? Queridos, não havia outra resposta de Jacó. Não havia outra resposta. Qual é o seu nome? O meu nome é Jacó. Ele precisava confessar que o nome dele era Jacó, o enganador. O meu nome é Jacó, o enganador, o usurpador, aquele que engana, aquele que rouba, aquele que ludibria, aquele que roubou a bênção do meu irmão. O meu nome é Jacó. Como é que é seu nome? Jacó precisava reconhecer o seu caráter diante de Deus. Então disse o anjo, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mais ou menos assim, os teus pecados foram perdoados, Jacó. Quando ele diz o meu nome é Jacó, ele faz uma confissão da sua vida velha.
ele reconhece os seus pecados, ele reconhece as suas travessuras, ele reconhece os seus erros, ele reconhece que ele enganou o pai, o irmão, o tio, ele reconhece que ele fez tudo aquilo. Por isso ele diz: o meu nome é Jacó. A vitória de Jacó, irmãos, acontece quando ele desiste, quando ele se entrega, quando ele confessa verdadeiramente que é Jacó. Neste momento, a vitória dele acontece. Depois que ele sai do val do Jaboque, do ribeiro de Jaboque, depois de ter o seu nome trocado pelo Senhor, não pelas suas forças, ele podia responder: o meu nome não é mais Jacó, o meu nome é Israel, porque o meu coração foi trocado, porque o próprio Deus disse isso para ele: você não vai me chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel. Dá uma olhada em Gênesis 35. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, ou seja, você sabe que você é Jacó, o seu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Irmãos, hoje quando perguntam o teu nome, como que eu respondo? Como que você que crê verdadeiramente em Cristo Jesus responde? Quando alguém te pergunta assim: Flávio, qual é o teu nome? Digo: o meu nome era enganador, o meu nome era Flávio, o mentiroso, o meu nome é Flávio, o ladrão, meu nome era Flávio, o trapaceiro, mas o meu nome foi trocado na cruz do Calvário. O meu nome foi trocado na cruz do Calvário, e agora o meu nome continua Flávio, mas é o Flávio Filho de Deus, é o Flávio servo de Jesus Cristo, é o Flávio pecador, mas é o Flávio pecador salvo pela graça de Deus. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? O teu nome continua o teu nome antigo? Enganador, pecador, mentiroso, ladrão? Ou o teu nome é um novo nome, trocado na cruz do Calvário por Cristo Jesus? Não pelas tuas forças, não pelo teu muque, não pela tua sabedoria, não pelo teu dinheiro, mas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jacó era riquíssimo, Jacó tinha rebanhos, mas isso não foi suficiente para o seu nome ser trocado. O Senhor trocou o nome de Jacó para Israel. Irmãos queridos, qual é o teu nome? Todos os que creem verdadeiramente em Cristo Jesus são cristãos, considerados por Deus como tendo morrido com Cristo e, portanto, ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Se você crê em Cristo Jesus como teu suficiente, como teu Salvador, como teu Senhor, se você já nasceu de novo, se você crê, se você recebeu Cristo como teu Senhor, teu Salvador, você pode dizer com toda a sinceridade, com toda a confiança, com toda a ousadia: o meu nome foi trocado. O meu velho homem foi para a cruz do Calvário. Eu não sirvo mais o diabo como escravo. Eu não sou mais o Jacó. Eu continuo sim errando. Eu continuo sim pecando. Mas eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Isso um dia vai acabar, quando nós estivermos na vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, em outro tempo, éramos inimigos no entendimento, pelas nossas obras, mas fazíamos tudo o que era errado. Efésios capítulo 2 nos dá uma relação de como nós éramos, e ele chega e diz que nós éramos filhos da ira. Mas quando você chega em Romanos capítulo 8, versículo 1, oh glórias, que ele diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus e alguém está dizendo que para você ainda há condenação, é mentira. É mentira, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos,
Às vezes você já ouviu, eu também já ouvi dizer assim, ó, o teu passado te condena. Eu conheço o teu passado. O meu passado não me condena, porque o meu passado foi para a cruz do Calvário. O meu passado não me condena mais. O teu te condena? O teu passado, o meu passado, se você crê, ele foi para a cruz do Calvário. Foi ali que o Senhor Jesus matou o meu velho homem, a minha velha natureza, o meu Adão. E quando eu ressuscitei com ele para uma nova vida, eu ressuscitei com ele para uma nova vida. Aliás, ele me ressuscitou para uma nova vida, uma vida santa, uma vida não perfeita, como eu disse já, mas hoje eu sou um servo de Jesus Cristo, um filho de Deus. Irmãos, Jacó ou Israel, quando ele sai do vale de Jaboque, ele continuou tendo problemas. A filha dele, Diná, foi estuprada. Sabiam disso? Por um homem chamado Siquém. Ele teve problemas com o filho dele, chamado Ruben. Ele teve problemas com os dois filhos, chamados Simeão e Levi. Ele teve problemas com o filho José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. Ele passou por necessidade de alimentos. Ele passou por diversas dificuldades. Mas ele continuou sendo Israel. Ele não voltou a ser Jacó. O nome dele não voltou a ser Jacó. Ele continuou sendo Israel. Irmãos queridos, da mesma forma nós passamos por problemas, por dificuldades, nós sofremos, mas o nosso nome continua sendo filhos de Deus. O nosso nome continua sendo servo de Deus, nascidos do alto, porque nos sofrimentos o Senhor está conosco. Nas dificuldades, Ele está conosco. Nas frustrações, Ele está conosco. Nas perdas, Ele está conosco. Ninguém disse que você não passaria por isso. Ninguém disse que você seria isento ou isentado de todas essas coisas. Se alguém disse isso para você, é mentira. Porque não é porque nós somos crentes, filhos de Deus, que nós não passamos por dificuldades. Nós passamos, só que hoje nós temos um socorro bem presente nas angústias. Nós temos um mediador, nós temos um advogado no céu, que intercede por nós diariamente ou diuturnamente. Irmãos, as tribulações, os problemas, as dificuldades, elas têm um propósito, é formar o caráter de Cristo em nós, a cada dia. Quando nós cometemos falhas, que na realidade não são falhas, mas são pecados mesmo, nós podemos clamar àquele que nos perdoa, aquele que já nos perdoou na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Val de Jaboque, o Ribeiro de Jaboque, é um lugar de encontro com Deus, um lugar de rendição irrestrita, completa, um lugar onde Deus troca o coração, como trocou o coração de Jacó, para reconhecermos que Ele é o Senhor das nossas vidas, é que Ele faz as coisas e não nós. No Val de Jaboque, irmãos, a nossa força física não pode nos levar a Deus. A força física de Jacó, e olha que Jacó era forte, muito forte, não foi suficiente para ele receber um novo coração. Eu quero terminar dizendo o seguinte, para aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, entregue a sua vida a Ele, arrependa-se dos teus pecados, confesse a Ele os seus pecados, clame a Ele por misericórdia, pare de lutar, pare de achar que as suas forças vão te dar vitória, não vão. Você não consegue ser abençoado pelas suas forças físicas, você depende do Senhor. Se prostre diante dEle, reconheça a sua limitação, reconheça que você é um miserável, um pecador, e que carece da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Se você ainda não teve um encontro verdadeiro, se você ainda tem dúvida do seu novo nascimento, se você tem dúvida da tua vida com Cristo, irmãos, amigo, não espere amanhã, faça isso agora, faça isso hoje, se lance diante do Senhor,
porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, ou daqui a pouco. Para aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor, para aqueles que já verdadeiramente creem em Cristo, sabem que são nascidos de novo, tiveram uma experiência, confessam o Senhor como seu Salvador e Senhor. Eu digo para você que as perdas, como eu disse há pouco, elas formam o caráter de Cristo em nós. Romanos diz o seguinte, que todas as tribulações produzem perseverança. As perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Esperança no quê? Esperança na vida eterna que um dia nós vamos herdar. Essa é a nossa esperança. O Senhor está voltando. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, e eu coloquei aqui, a esperança é a segurança que vem do conhecimento da certeza da nossa salvação. Ela não é algo fantasioso, mas a prova de que essa esperança não está confundida, está garantida pelo conhecimento do amor de Deus que o Espírito Santo derrama nos corações dos crentes, daqueles que são filhos. Irmãos queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor incomode os nossos corações, que o Senhor fale com cada um de vocês, para a honra e glória do nome dEle, que o Senhor leva-nos a entregar, a pregar essa mensagem, ao pregar o Evangelho a outras pessoas que ainda acham que estão por cima, mas estão perdidas, terrivelmente perdidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.